A paz do Senhor, que alegria em Cristo Jesus podermos estar aqui mais uma vez, para juntos aprendermos mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Então, vamos fazer uma oração. Senhor Deus e eterno Pai, nós te louvamos, ó Deus, por o privilégio de estarmos aqui mais uma vez juntos para aprender a tua palavra, sabendo, Deus, que tu és o mestre e mestre por excelência. Nos direciona-nos através do teu Espírito Santo. Senhor, vem nos dando graça, direção, para que possamos a cada dia aprender a tua santa palavra. Abençoe professores, superintendentes, secretários, as igrejas comprometidas com o aprendizado da tua palavra. Abençoe os teus alunos, meu Pai, que eles possam seguir firme, Pai, nessa caminhada, Senhor, do aprendizado. Senhor, ser conosco, abençoe também este canal, que seja para a honra e glória do teu nome. Senhor, eu entrego a minha vida diante do Senhor para te servir. Senhor, esteja conosco, nos direcione. É o que nós te pedimos e crendo já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Gente, que bom, muito bom estar aqui mais uma vez. E para você aí que está aqui pela primeira vez, meu nome é missionária Luciene Neto Faria. Eu sou daqui da cidade de Juiz de Fora, inclusive eu quero aí te convidar a você escrever de onde você, de qual cidade você é, para que nós possamos nos conhecer mais um pouco. Eu sou da cidade de Juiz de Fora e sou membro da Assembleia de Deus em Linhares. Lá sirvo a Cristo como superintendente da Escola Bíblica Dominical e também professora. Desde o início da minha conversão, eu estou envolvida com o estudo da palavra. A Escola Bíblica Dominical para mim, é de muita importância. Como diz a frase, crente pentecostal, ele frequenta a Escola Bíblica Dominical. E eu também quero te convidar a se inscrever neste canal, a você dar o seu like e também ativar o sininho, para todas as vezes que os nossos vídeos chegarem, você possa receber a notificação. Então, eu conto aí com a sua ajuda, para que mais vidas venham ter acesso a essa aula. É importante que vocês se inscrevam e também dê o seu like, para que o canal do YouTube venha estar entendendo que este conteúdo é um conteúdo que está agregando e está sendo bom para todos. Então, eu conto com a sua oração, mas também com a sua inscrição nesse canal, em nome de Jesus. Gente, estamos na lição 6. Percebeu, né? Sempre falo isso. Tá passando rapidinho. E a lição 6, ela tem por tema o livro de Esther. Nosso texto áureo é: porque se de tudo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe para tal tempo como este chegaste a este reino. Livro de Esther, capítulo 4, versículo 14. Verdade e prática. A perfeita vontade de Deus é nos guiar por caminhos que levem ao cumprimento dos seus eternos propósitos. Nossa leitura bíblica em classe. Leitura bíblica em classe se encontra no livro de Esther, capítulo 1, versículo 1 ao 9. Sucedeu nos dias de Assuero. Este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Susã. No terceiro ano do seu reinado, fez um convite a todos seus príncipes e seus servos, o poder da Pérsia e Média e os maiores senhores das províncias estavam perante ele, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, a saber, 180 dias. E acabados aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Susã, desde o maior até o menor, por 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. As tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste,
pendentes de cordões de linho fino e púrpura, e argolas de prata e colunas de mármore. Os leitos eram de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro, de mármore e de alabastro e de pedras preciosas. E davam-se de beber em vasos de ouro, e os vasos eram diferentes uns dos outros, e havia muito vinho real, segundo o estado do rei. E o beber era por lei, feito sem que ninguém forçasse a outro, porque assim o tinha ordenado o rei expressadamente a todos os grandes da sua casa, que fizeram conforme a vontade de cada um. Também a rainha Vasti fez um banquete para as mulheres da casa real do rei Assuero. Nossa introdução, nós vamos ali observar sobre que a partir dessa lição 6, nós estaremos estudando sobre o livro de Esther. E a apresentação dessa lição, nós vamos apresentar a organização do livro de Esther. E explorar o segundo ponto, explorar o contexto histórico do livro de Esther. E o terceiro ponto, expor o propósito e a mensagem do livro de Esther. Estamos na 6ª lição, e as lições passadas, 5 lições, a primeira lição nós iniciamos falando tanto do livro de Ruth e também do livro de Esther. Mas da lição 2 até a lição 5, nós ficamos ali fazendo um estudo dentro do livro de Ruth. Nós vamos ver que nós ali falamos no livro de Ruth. Davi, vai ter que tirar aqui. Ele tá... Samuel pediu a conta de luz. Tira aí. Como nós estudamos a primeira lição desse trimestre, que foram ali, nós falamos e refletimos tanto sobre o livro de Ruth, também o livro de Esther. Já na lição de número 2, nós começamos a falar sobre o livro de Ruth. E da lição 2 à lição 5, ali nós aprendemos sobre o livro de Ruth. Agora, a partir da lição 6, como na lição 2, nós estudamos sobre o livro de Ruth, aqui na lição 6, nós vamos estar agora estudando, iniciando o estudo sobre o livro de Esther. Então, nós concluímos o estudo do livro de Ruth. E agora nós vamos ali aprender sobre o livro de Esther. E o livro de Ruth, nós vamos perceber que ele fala bastante ali acerca de Deus. Muitas das vezes é usado, nós vamos ver Ruth no capítulo 1, no versículo 16, falando com Noemi, o teu Deus é o meu Deus. Quando nós vamos ver também no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 21, está falando o Senhor Todo-Poderoso. Quando nós vamos ver no livro de Ruth, capítulo 2, versículo 12, o Senhor galardoe o teu feito, ou seja, Boaz falando para Ruth. Quando nós vamos ler no capítulo 12, no versículo 20, Boaz vai dizer, viva o Senhor. Então, no livro de Ruth, nós vamos ver, por muitas das vezes, o nome do Senhor, o nome de Deus, ou seja, no termo todo-poderoso, está sendo ali narrado, está sendo falado. A diferença que no livro de Esther, nós não vamos encontrar referências do nome de Deus. Enquanto o livro de Ruth é cheio de referências expressas ao nome do Senhor, o nome de Deus, nós vamos ver que o livro de Esther não se fala do nome de Deus, mas nós vamos ver que no decorrer, embora o livro tenha ausência do nome de Deus, nós vamos ver o livro a todo momento, o livro de Esther, ele mostrando a ação divina, ação de Deus, o governo de Deus está todo sobre o livro de Esther. Então, Ruth fala, no livro de Ruth, nos 4 capítulos, fala muito sobre o nome de Deus.
Já no livro de Esther não se fala o nome de Deus, mas a providência, o governo divino, ele fica nítido, né? O governo de Deus está sobre todo o livro ali de Esther. A nossa lição, ela tem 3 tópicos e cada tópico com 3 subtópicos. No tópico primeiro, nós vamos falar da organização do livro. No tópico 2, nós vamos falar do contexto histórico do livro de Esther. E no tópico 3, nós vamos falar do propósito e mensagem dentro do livro de Esther. Quando nós vamos iniciar, nós vamos falar aqui no subtópico primeiro, do tópico 1, a categorização de Esther, ou seja, do livro de Esther. Da mesma forma que Ruth, Esther pertence aos escritos. Se nós formos olhar lá na lição 2, nós vamos ver ali que tem a divisão da Bíblia hebraica e também da Bíblia cristã. E nós vamos ver que nós aprendemos do livro de Ruth dentro, né, a sua categoria dentro da Bíblia hebraica e também da Bíblia cristã. E agora nós vamos ver o livro de Esther. Nós vamos ver que a Bíblia hebraica, como estudamos, ela é dividida em 3. Primeiro, Torá, Nevim e Ketuvim. Torá é o Pentateuco, ou seja, do Gênesis ao Deuteronômio. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Aí, Nevim é os profetas. Nós temos profetas maiores e profetas menores. E também o Ketuvim, ou agiógrafos. O que é isso? São os escritos. Então, o livro de Esther, na Bíblia hebraica, ele está entre os escritos, que é o Ketuvim, que são 11 escritos que são inseridos no Ketuvim. Então, o livro de Esther, ele está inserido nessa divisão da Bíblia hebraica. Então, o livro de Esther, ele fica na categoria do Ketuvim, que tem esses 11 escritos. E dentro desses 11 escritos, 5 estão no Megilote, ou seja, 5 rolos, que são os livros que são lidos nas festas judaicas. Quais são esses 5 livros? Eclesiastes, o livro de Eclesiastes, ele é lido na festa dos tabernáculos, que ali é a gratidão após a colheita. Nós também temos o livro Cântico dos Cânticos, que é lido na festa da Páscoa, fazendo alusão ao Êxodo, né? Lembrando do livramento de Deus ali no Êxodo, quando o povo é saído daquele cativeiro. Antes ali deles saírem do cativeiro egípcio, nós vamos ver que o Senhor dá ali para eles celebrarem a primeira Páscoa. Então, a festa da Páscoa, na festa da Páscoa é-se lido o livro Cântico dos Cânticos. Nós vamos também ver que dentro desses 5 está o livro de Lamentações, que é no mês de Abide. E ele está relembrando a destruição de Jerusalém pelos babilônicos. Então, eles leem ali Lamentações, trazendo à memória a destruição de Jerusalém pelos babilônicos. O livro de Ruth, ele é lido na festa de Pentecostes, que ali vem a celebração do início da colheita. E o livro de Esther, ele é lido na festa de Purim, que nós vamos falar bastante dessa festa daqui para frente. Então, nós estamos vendo ali o livro de Esther na separação, né, na Bíblia hebraica, nessa categorização na Bíblia hebraica e também na Bíblia cristã. Na Bíblia cristã, nós vamos ver que ela se encontra também, o livro de Esther, dentro do livro histórico. Nós temos Pentateuco, nós temos profetas maiores, profetas menores, conforme já estudamos. Então, o livro de Esther, ele fica também categorizado nos livros históricos.
históricos. Nós vamos ver que a canonicidade do livro de Esther, ela é aceita. Ela compõe, né? É um livro que compõe. Ele compõe o conjunto de revelação divina escrito completo e perfeito. Como diz lá, 2 Timóteo, capítulo 3, né? Do versículo 16 ao 17, que a palavra de Deus, né? Ela é inspiração, palavra de Deus inspirada e como autoridade. Então, nós estamos vendo aqui essa canonicidade do livro de Esther, que ela é aceita, por isso se enquadra dentro do cano das nossas escrituras sagradas. Lembrando que a Bíblia hebraica ela só tem 39 livros, que para nós são o Velho Testamento. A Bíblia hebraica ela não possui o Novo Testamento. Então, enquanto a Bíblia hebraica, que é a Tanar, que tem Torá, Nevim e Ketuvim, são os 39 livros do Velho Testamento, a Bíblia cristã ela tem 66 livros, 39 no Velho Testamento, conforme a Tanar, e 27 no Novo Testamento. Então, o livro de Esther, enquanto ele está no Ketuvim, ali nos escritos, fazendo parte, né, do Megilot, e também na Bíblia cristã, ela faz parte dos livros históricos. As características do livro de Esther. O livro de Esther é um livro que tem apenas 10 capítulos. E nós vamos perceber que este capítulo ele faz muito, expressa e fala muito acerca do rei persa, que é Assuero. Quando nós olhamos para o livro de Ruth, nós vamos ver que no livro de Ruth é um livro que tinha diálogo, ou seja, você vê no Ruth conversando com Noemi. Nós vamos ver ali Noemi tendo contato com Orfa, depois Boaz conversando com Ruth, nós vamos ver Boaz conversando ali com os trabalhadores, cooperadores ali na colheita, nós vemos Ruth e Boaz conversando, então nós estamos vendo ali a participação, ou seja, um diálogo que tem dentro do livro de Ruth. Porém, o livro de Esther, o que fala o livro de Esther, ele é narrativo, ou seja, alguém está narrando, há um narrador falando acerca do livro de Esther. Não se vê diálogo ali, mas se vê a todo momento, a grande parte, que é o narrador, alguém que está narrando, falando sobre aqueles personagens. E aí nós precisamos ver sobre autoria e data. A autoria do livro de Esther é uma autoria desconhecida. Alguns estudiosos, eles entendem e consideram que o livro foi escrito por um judeu que vivia ali no Império Persa, que viviam ali na Pérsia. Por quê? Porque está havendo um amplo conhecimento do território ali de Suzã. Um amplo conhecimento, né, de uma forma bem específica daquele território, demonstrando que conhecia a cidade de Suzã e que também conhecia a sua estrutura. Nós vamos ver também e qual seria a data, então, da descrita do livro de Esther. Nós entendemos que essa data foi possivelmente no século V a.C., por volta mais ou menos do ano 460. Quando nós vamos ver a parte linguística, a ordem linguística, quando nós vamos datar, queremos datar o livro de Esther, olhando pela ordem linguística, nós vamos ver que o livro de Esther, o autor deste livro, ele usa palavras persas meio a palavras hebraicas. E nós podemos entender que no livro não faz uso da língua grega. Então, para isso já nos dá um sinal de uma data. Por quê? Primeiro nós temos aí, claro que temos os impérios antes desse, mas para que a gente chegue de forma mais rápida, aqui no que eu quero tratar agora, nós vamos ver que tem o Império Babilônico,
Aí o Império Babilônico, nós vamos falar agora mesmo. Depois do Império Babilônico é o Império Persa, e depois do Império Persa é o Império Grego. Então, nós entendemos que a data, quando a gente olha pela ordem linguística, nós vamos ver que o livro de Esther, ele fala com palavras persas em meio também hebraicas. Então, não se faz uso da língua grega. A língua grega, ela se tornou ali oficial, né? Uma língua oficial, muito conhecida, a partir de quando o Alexandre o Grande, né? A partir do momento que o Império Grego venceu o Império Persa, possivelmente ali mais ou menos o ano 330 a.C. Então, quando a gente vai fazer essa data, né? Ver a data olhando pela ordem linguística, a gente crê que é antes do Império Grego, né? Do Império Grego tá ali no momento antes do Império Grego ter vencido o Império Persa. Nós vamos entender então que é antes da ascensão do Império Grego. Outra questão que nós podemos estar olhando aqui é que essas expressões, né, que a gente acabou de falar, originárias do grego, revela um estilo anterior à ascensão de Alexandre. É o que eu acabei de pontuar. Então, o livro, a datação, ela é antes, por não ter essa linguística, a língua grega. Somente ter a língua, né, a linguagem persa e também o hebraico. Então, a autoria é desconhecida. É claro que a gente poderia falar aqui de outras suposições, de outros estudiosos, mas a autoria é desconhecida, deixando claro que aquela pessoa que escreveu é uma pessoa que entendia sobre o território de Suzã e conhecia bastante a estrutura dali. Então, isso é deixado bem claro no descrever da forma que foi escrito ali o livro que se passou dentro desse Império Persa. O contexto histórico do livro de Esther. Nós vamos ver lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 8, vai nos falar que o profeta Samuel deixa seus 2 filhos, Joel, o primogênito, e Abiás, o mais novo. E eles são ali juízes em Berseba. Só que a conduta deles é uma conduta incoerente. E ali o povo, vendo isso, eles falam para o profeta Samuel que agora eles querem ter um rei, como as outras nações. Haja vista, o povo quer sair de um governo teocrático. O que é o governo teocrático? É quando o Senhor, ele vai direcionando o seu povo. Deus usou juízes, Deus levantava juízes, homens escolhidos pelo Senhor para estar ali conduzindo o povo. Então, quando o povo ele decide que quer ter um rei contra as nações pagãs, eles querem deixar de lado o governo de Deus. Assim, saindo do governo teocrático para o monárquico, ou seja, para a monarquia. Nós estamos vendo que o primeiro rei de Israel é o rei por nome Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel com as tribos unificadas. Depois de Saul, teve o segundo rei de Israel, que foi o rei Davi, com as tribos unificadas. Depois do rei Davi, o seu filho Salomão, ele sucedeu Davi no trono, ainda com as tribos unificadas. O que é isso? Com as tribos juntas, ou seja, tanto Saul como Davi, como o rei Salomão, eles foram reis sobre as 12 tribos de Israel. Quando Salomão ele morre, quem vai suceder Salomão é o seu filho Roboão. E depois que Roboão ele vem ao trono, as tribos se dispersam. Ou seja, 10 tribos ficam com Jeroboão e 2 tribos, que é Judá e Benjamim, ficam com Roboão, que é o filho de Salomão. Ou seja, agora as tribos, elas não são
mas unidas, unificadas. Agora elas são o quê? Separadas. As 10 tribos, conhecidas como as tribos do norte, e as 2 tribos, que é Judá e Benjamim, conhecidas como tribo do sul. Por isso que às vezes a gente vai ler na Bíblia, né? E o rei em Israel, e o rei em Judá, porque ali as tribos, elas foram ali divididas. E as 10 tribos, elas se tornou o reino do norte, e as 2 tribos, o reino do sul. Nós vamos ver que no período do reino do norte, das tribos do reino do norte, foi se levantado muitos reis. E a diferença é que, como era no governo teocrático, era Deus que escolhia os juízes, Deus que levantava os juízes. Já no monárquico, o período monárquico era com sucessão, ou seja, os filhos iriam sendo sucessores dos pais. Então, ali nós estamos vendo que não haveria ali uma escolha de Deus, mas sim um processo de sucessão. Por isso que muitos ali reis, nós vemos que fizeram algo contrário, né, àquilo que o Senhor demandava. Por quê? Porque era levantamento por sucessão e não pela escolha de Deus. Então nós vemos que essas 10 tribos, ela foi sucumbida, invadida pela Síria foi invadida pela Síria no ano de 722 a.C. A Síria invade e sucumbe essas 10 tribos do norte. Tanto que no contexto desse tempo é que vai vir os samaritanos. O que são os samaritanos? Eles são judeus que se misturaram com aqueles outros povos que a Síria venceu, e ali eles coabitavam com aqueles povos, e ali veio uma descendência misturada, que é os samaritanos. Por isso que é aquela luta entre judeus e samaritanos. Então, essas 10 tribos do norte, né, elas foram ali invadidas pela Síria, enquanto isso tem a tribo do sul, e as 2 tribos do sul. E as tribos do sul passaram 100 anos praticamente, que o reino do norte ele foi sucumbido ali para a Síria. Também veio o juízo de Deus sobre a tribo do sul. Por quê? Um dos primórdios desse juízo de Deus foi pela idolatria. Então, nós vamos ver Isaías falando, o profeta Jeremias falando acerca o quê? Que o povo do Senhor viria ao cativeiro. O reino do sul, eles viram a Síria invadindo o reino do norte. E eles não aprenderam com isso, pelo contrário, depois de praticamente 100 anos, eles também vão ser levados cativos para a Babilônia. E aí nós vamos ter a primeira invasão babilônia no ano 605, aonde Jerusalém, né, o território da tribo do sul, ele é invadido, e nesta leva é levado Daniel, os seus amigos e alguns ali que viviam ali no palácio, alguns príncipes que viviam ali no palácio. No ano de 597 foi a segunda invasão babilônica, e nesse ano de 597 é levado para a Babilônia o profeta Ezequiel, com 10 a 11 mil cativos também levados. E a terceira invasão babilônica foi no ano de 586, aonde ali os muros, né, as portas dos muros foram queimados, o templo destruído, e aqueles povos que ainda serviriam para os babilônicos, eles levaram ali para a Babilônia. Então nós estamos vendo aqui dentro, o povo ele estava ali no exílio. Só que o Senhor falou o quê? 70 anos, seriam 70 anos que eles ficariam o quê? Cativos. E quando foi chegando o período desses 70 anos, lembra que estava no Império Babilônico? Agora tem outro império em ascensão, que é o Império dos Persas, ou Medo-Persa. Quando nós vamos ver no livro de Jeremias, capítulo 25, versículo 12, Jeremias está falando ali que o povo ficaria o quê? 70 anos cativos na Babilônia, onde Deus estava tratando com aquele povo, principalmente por causa da idolatria. Então,
quando o povo é levado para a Babilônia, chegando próximo aos 70 anos, no ano de 539, nós vamos ver que o Império Persa, eles vencem o Império Babilônico. Nós vamos ver ali a queda da Babilônia no ano de 539. E o Império Persa, ele tem uma cultura, um método diferente de lidar com aqueles povos que eles vencem. A Babilônia vencia os povos e inseriam eles nas suas terras para aprender assim a sua cultura. Já o Império Persa não. Eles permitiram que os judeus retornassem à sua terra e adorar o seu Deus. E isso acontece no ano de 538, o povo começa a retornar para Jerusalém. Nós vamos ver que esse primeiro retorno, ele se encontra ali dentro do capítulo 1 ao capítulo 6 do livro de Esdras. E esse primeiro retorno, lembra-se que ali naquele ambiente da Babilônia, que agora é o Império Persa, 127 províncias, né, que era o território total desse império agora persa, nós vamos ver que ali teria mais de 1 milhão de judeus. Mas no primeiro retorno com Zorobabel, alguns vão dizer que voltaram apenas 50 mil judeus. A grande parte ficaram na Babilônia porque já estavam ali, e a gente vai falar um pouco mais disso aqui no tópico 3. Por que a gente está fazendo essa visão panorâmica? Porque o livro de Esther, ele se passa exatamente neste período aí, desse retorno, que é dentro do capítulo 1 ao 6 do livro de Esdras, que é um intervalo mais ou menos de 60 anos, e na metade desse intervalo, desse período, se passa o livro de Esther. Ou seja, o que nós vamos ver aqui? Que ao mesmo tempo que Deus está retornando com o seu povo para Jerusalém, o Deus que cuida, o Deus que governa a história, ao mesmo tempo Deus também vai cuidar do povo que ficou ali ainda no Império Persa. E sobre isso, nós vamos aqui falar, agora sobre o propósito e a mensagem. Então, entendemos aqui um pouquinho, né, do povo hebreu no exílio, do fim do exílio, o pós-exílio, que é o povo retornando, mas ainda ali, grande parte do povo ficando dentro do império ali persa. E estava tudo bem, né? Estava tudo bem, porque no tópico 3 nós vamos falar do propósito e mensagem. Estava tudo bem com aquele povo, estava tudo bem, nenhum mal acontecia, eles já estavam ali vivendo algum tempo dentro daquele território ali do Império Persa. Muitos nasceram ali, muitos não retornam. Por quê? Porque eles tinham uma estabilidade, né? A vida estava estável e estava tudo bem. Havia ali uma liberdade religiosa, embora ali nós sabemos que não era um monoteísmo da parte do Império Persa, mas eles eram politeístas. Mas nós estamos vendo o povo ficando ali. Uma minoria retorna para Jerusalém, mas a grande massa, a grande parte, ela fica ali no Império Persa. Então tá tudo bem, o povo, ele tá bem, continua tendo a sua vida, só que de repente nós vamos ver ali que havia uma estabilidade, mas uma falsa estabilidade. Por quê? Nós vamos ver que ali em Suzã era a capital do Império Persa. Nós vamos ver ali que aquele povo, os judeus que ali ficaram, agora vão, essa pseudo-estabilidade, essa falsa estabilidade, agora ela vai ser rompida com a ação de quem? Com a ação de Amã. Ou seja, tá tudo bem, mas uma falsa estabilidade, aqueles judeus confortáveis nesse cenário ali do Império Persa, nós vamos ver ali que agora eles vão sofrer uma ordem de extermínio.
né? Que ali vai ser usada a mãe. Nas lições vindouras a gente vai falar muito sobre isso. E nós estamos vendo que a gente percebe Deus agindo mais uma vez. E aqui para nossos alunos, pensem bem, gente. O povo teve a oportunidade de voltar para Jerusalém. Deus falou que seria 70 anos e foram assim. Deus mudou o império, mudou os governantes com outra cultura, e o povo, poucos voltaram para Jerusalém. Mas aqueles que ficaram nessa falsa estabilidade, Deus ainda continuou cuidando deles. Olha como o nosso Deus, ele é poderoso e maravilhoso. O Deus que está cuidando, o único Senhor que está cuidando do povo ali, Zorobabel, em meio àquelas perseguições que teve ali, né, para eles levantarem, reconstruir Jerusalém, reconstruir o templo. Fala muito sobre isso o profeta Ageu. Depois nós vamos ver Esdras, né, ensinando a liturgia, né, a parte sacerdotal ao povo. Depois Neemias, ele retornando ali para arrumar os muros, as portas, tudo. Nós estamos vendo Deus cuidando do povo que decidiu ficar. Gente, como nós percebemos as misericórdias do Senhor. Lá em Lamentações 3 fala: as misericórdias do Senhor são a razão de nós não sermos consumidos. O Deus que governa o mundo, cuidando do seu povo, tanto que retornou para Jerusalém, quanto com que ficaram ali no Império Persa. E agora, dentro desse contexto, o povo de Judá, ele depende de uma intervenção divina para a sobrevivência. De uma hora para outra, de uma falsa estabilidade a um fato e uma realidade, que é o que? Um decreto de extermínio. Mas seja qual for a circunstância, é melhor confiar no Senhor do que no homem. E diante desse decreto, qual que foi o propósito também e a mensagem deste livro? O propósito é a Deus mostrar que ele cuida do povo. Mesmo o povo não retornando, Deus ainda estava cuidando do povo, providenciando o livramento. Nós estamos vendo também qual que é a mensagem de ensinamento. Muitos confiam em cavalos, em carros, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Seja qual for a circunstância, a priori única é confiar no nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E qual que foi o propósito também sobre isso? Foi ter a festa do Purim. A festa de Purim quer dizer, é uma palavra que está no plural. Que quer dizer lançar sorte. Nós vamos ver aí que depois desse decreto, né, nós vamos ver a intervenção divina, e o dia que seria para a morte dos judeus se tornou um dia de festejar o livramento, a providência e a direção e o governo de Deus. Então, esse daí, nós entramos aqui um pouco no contexto, história do livro de Esther, propósito, mensagem. Aprendemos um pouquinho porque creio que as lições vindouras serão uma bênção. Então, eu espero ter colaborado aqui com a vida espiritual de vocês. Eu louvo a Deus por essa oportunidade, por cada um de vocês que estão vendo a aula. Que alegria é poder servir ao Senhor. Eu vou ler aqui a nossa conclusão. Primeira sinopse 3. O propósito do livro é registrar a providência de Deus com seu povo, sua mensagem e a respeito do perigo de se confiar em falsas estabilidades. Conclusão. O livro de Esther nos lembra de que vivemos neste mundo, mas não devemos confiar em suas estruturas. Todos os reinos deste mundo passarão. Por isso a palavra de Deus diz que a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero aqui
te falar, se inscreva no canal, dê o seu like, ative o sininho para receber notificação. E claro, eu espero que vocês aí me contem de onde vocês são, como tem sido as aulas, e Deus abençoe vocês. E agora te convido para fazermos uma oração. Senhor, te louvamos por esse privilégio de estarmos aqui mais uma vez aprendendo essa lição. Te louvamos por essa tão rica oportunidade. Obrigada, Senhor, que o Senhor possa continuar nos dando graça, saúde, vigor, que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã que tem comprometimento com a tua santa palavra. Continue, Senhor, nos instruindo para que possamos aprender mais de ti. Senhor, envia os teus filhos, tuas filhas na escola bíblica dominical. Seja repreendido tudo que é contrário ao aprendizado da tua palavra. Nos dê graça, nos dê direção, continue nos conduzindo através do teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Gente, muito obrigado. Até a próxima lição. Em nome de Jesus, a paz do Senhor.